Os vídeos aqui do Noob Opressor são feitos sem edições. Só vou ficar aqui vendo, comentando algumas coisas que eu vi. O canal Cadê a Chave, né, da dona Comunilce, do seu Cabeçulinha, eles vivem comentando nos vídeos do Henry Bugalho. Aí eles falam assim, vamos colocar este cara aqui, que é realmente um analfabeto funcional, vamos colocar este cara aqui para ser ponta de lança para ele bater no Nando Moura. Aí o que eu fiz? Criei esse canal pequeno, porque bater num cara desse com um canal grande é até covardia, né? Bazuca para matar passarinho. Aí o cara faz o seguinte, bom, vamos lá, começando aqui. A dona Comunilce vai lá e pergunta, esses caras só usam ad hominem e tal, como se eles não fizessem o maior deboche com você. Por exemplo, se Henry Bugalho vive falando que você participa de seita, que você é um doente mental, que o Olavo de Carvalho é um lunático, um mau caráter. E aí eles te chamam de todas as coisas durante muito tempo, durante diversos vídeos. E quando você responde, olha lá, ele está usando ad hominem comigo. Aí ele coloca aqui todos os xingamentos que eu coloquei. Ele foi lá e escreveu cada um dos xingamentos que eu coloquei nele. Ele só não está debatendo aquilo que eu falei de fato. Você vai ver como ele não faz isso. Vou mostrar aqui no do espantalho. Você vê como o cara é realmente um analfabeto funcional. Ele não consegue entender nem a própria falar. Você vai ver ali no do espantalho. Mas no caso da dona Comunilce, do Cadê a Chave? Desculpem a serra aí, mas eu não vou editar não. Tá? Ela fala o seguinte, ó. Ele fala da gente quase todo dia. Mas a pergunta que fizemos sobre se ele havia lido os livros nunca foi respondida. Como não, dona Comunilce? Eu primeiro respondi bem educadinho, tocando guitarra. O que vocês fazem? Deboche com a pessoa. Né? Fazendo toda a estrutura. Qual é a estrutura musical? Qual é a estrutura do nazismo? Fazendo isso daqui, explicando tintim por tintim. O que vocês continuaram fazendo? Deboche, deboche, deboche. Você e toda a sua turminha. E aí quando alguém responde debochando, aí vocês ficam doidos. Está aqui respondido, inclusive com os trechos do livro, em 9 minutos e 40 da análise Nando Moura versus muçulmano. Vocês sabem disso. Só que vocês preferem não falar nada, na verdade? Então tá aqui, ó. No vídeo Nando Moura versus muçulmano. Tá aqui, inclusive, o texto, tá? Do The Dictator, do Richard Overy. Eles estão, inclusive, traduzidos aqui na descrição do vídeo. Então, como não? Tá aqui os trechos, cara. Tá aqui os trechos. Tem, inclusive, esse vídeo que eu recomendo que todo mundo assista. Se você não assistiu, tem que assistir. Guten Morgen Drops, do Flávio Morgenstern. Suas definições de nazismo foram atualizadas. Assista isso daí, que é realmente muito importante, muito bom. Um vídeo muito bom do Flávio Morgenstern. Então vocês já estão mais do que respondidos. E vocês vão ver como esse cara aqui é realmente analfabeto funcional. Quer ver? Vamos lá. Olha só. Para poder mostrar como eles são bons e o outro é frágil. Tantos ataques ad hominem assim, para mim é uma evidência de fraqueza argumentativa. Como você faz em todos os seus vídeos, mas aí fica disfarçando, né, cara? Você sempre disfarça. Então, de bom mocismo, eles participam de seitas, são débeis mentais, são idiotas, tal, etc. Você fala, você vive com isso. Só que aí quando usam com você, aí você fica todo magoadinho, né? Sem vergonha. Um tempo aqui, porque como você repete alguns temas... Sem vergonha, pegou a filha... Meu, não dá pra acreditar. O cara pega a filha do Olavo de Carvalho, dá 1 hora pra mulher difamar, já foi desmentida por todos os outros filhos. Não dá pra tolerar o mau caratismo de um cara desse. Vamos lá. Voltando ao longo do vídeo em diferentes temas específicos, eu vou unificar por alguns tipos de respostas indicados aqui em 27 minutos e 46 ele fala sobre a falácia do espantalho. O que que isso tem a ver com a falácia do espantalho? A falácia do espantalho é quando você constrói um inimigo fantasioso. Um inimigo fantasioso, seja ele nos argumentos, seja naquilo que ele falou, naquilo que ele pensou, que foi exatamente o que o seu Henry Bugalho falou. Ele não falou, aí você bate nesse inimigo. O Nando Moura faz... Aí você difama, você bate, você contra-argumenta com esse inimigo falso que você criou, com esses argumentos falsos que você criou. Como nós vimos nos 2 vídeos passados, ele fazendo do livro O Imbecil Coletivo do Olavo de Carvalho a respeito da crítica do Lula. Vamos lá. Falando sobre isso, sobre essa falácia do espantalho, falando incorretamente sobre isso. Nesse vídeo aqui, qual é o correto? ele tenta me ridicularizar. Ele mostra explicando o que é a falácia do espantalho e ele apresenta a versão dele. Ele diz o seguinte, vamos lá. Para ele, né, a falácia do espantalho é quando você constrói um inimigo fantasioso e bate nesse inimigo. Sim, aí ele vai pegar o texto do livro que fala exatamente o que eu disse. Essa é uma definição incorreta. Não, sim, correto. Completamente incorreta. Vamos lá. Como eu sei disso? Porque eu já li o artigo do Douglas Walton, do Strawman Fallacy, que é a pessoa que formalizou essa falácia. Foi ele que normatizou essa falácia. E aqui no texto dele, que eu vou tirar na descrição o artigo do Douglas Walton, para vocês lerem, ele diz o seguinte, olha, o que é a falácia do espantalho?
Quando você interpreta incorretamente a posição do seu oponente, atribuindo àquela pessoa um ponto de vista com uma determinada que foi exatamente o que você fez com o Olavo de Carvalho. Você construiu um Olavo de Carvalho de mentira, baseado na sua própria interpretação burra do texto, para tentar bater nele. Plausibilidade que você possa demolir facilmente. É exatamente isso. Aí você cria lá o homem de palha, você bater nele. Ou seja, ele fala, você não sabe o que é você não sabe o que é a falácia do espantalho. Aí ele explica exatamente aquilo que eu expliquei. Puta que eu pariu! Então prossegue a argumentar contra a versão determinada como se ela fosse aquela do seu Aquela que você imaginou. Exatamente, foi exatamente isso que você fez com o Olavo de Carvalho. Pega o argumento do seu oponente, você distorce essa informação, você pega um trecho incorreto, sua interpretação. E isso foi o que você fez com o Olavo de Carvalho. Do argumento do oponente, e você bate nessa interpretação equivocada. Foi exatamente isso que você fez com o Olavo de Carvalho. Não tem nada a ver com criar um inimigo fantasioso, isso é uma fantasia. Mano, até onde chega o analfabetismo funcional do cidadão? Até onde chega o analfabetismo funcional do cidadão? Ele pega exatamente aquilo que eu falei e fala, ó, isso que você falou é exatamente isso que você falou e foi isso que eu fiz e não tem nada a ver. Isso é um analfabetismo funcional. Isso é um analfabeto funcional.